A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja entre nós, meus irmãos. Eu sou o evangelista Rodrigo Simonelli. Hoje venho trazer mais um estudo para vocês. O que é a Bíblia fala sobre a batalha espiritual? O que a Bíblia fala sobre a batalha espiritual, meus irmãos? Aleluias. Meus irmãos, a Bíblia mostra que existe uma batalha espiritual entre os servos de Deus e os servos do diabo. Aleluias. Meus irmãos, todo crente está envolvido na batalha espiritual. Aleluias. Devemos resistir ao adversário, mas não precisamos ter medo dele. Por quê? Porque Deus é mais forte do que todos os nossos inimigos, meus irmãos. Aleluias. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra os seres humanos. Aleluias, glória a Deus. A verdadeira batalha é contra as forças espirituais malignas que têm autoridade sobre o nosso mundo. Aleluias. Veremos, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos diz em Efésios 6, o versículo 11 ao 12. Aleluias. Glória a Deus. Efésios 6, versículo 11 ao 12. A palavra nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Glória a Deus. Meus irmãos, o diabo, ele quer destruir a humanidade. Ele não desiste quando uma pessoa se converte. Aleluias, glória a Deus. Por isso precisamos estar prontos para lutar. Veremos o que a palavra de Deus nos fala em 1 Pedro, capítulo 5, do 8 ao 9. Aleluias, glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, do 8 ao 9, a palavra de Deus nos diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Meus irmãos, o que é batalha espiritual? A batalha espiritual, meus irmãos, é a nossa luta contra tudo que nos afasta de Deus. Aleluias. Os nossos 3 grandes inimigos, veremos quais são agora. Eu vou estar passando para vocês quais são os nossos 3 grandes inimigos. O primeiro, nosso grande inimigo, é o diabo. Glória a Deus. O diabo, ele governa as forças espirituais em rebelião contra Deus. Veremos o que a palavra de Deus nos diz em João 10, no versículo 10. Aleluia, glória a Deus. João 10, no versículo 10, a palavra de Deus diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E Deus diz: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Aleluias. Glória a Deus. Deus é maravilhoso.
Santo e poderoso és tu. Aleluias. O segundo nosso grande inimigo, meus irmãos, é o mundo. O mundo está amaldiçoado por causa do pecado. É dominado pelo diabo e tem muitas tentações, meus irmãos. Aleluias. Veremos o que a palavra diz em 1 João 5, no versículo 19. Glória a Deus. Em 1 João 5, no versículo 19, a palavra de Deus diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Glória a Deus, aleluias. Nosso terceiro grande inimigo é a nossa velha natureza. Meus irmãos, todos temos certa tendência para pecar e precisamos lutar contra esse desejo errado. Nós precisamos lutar contra esses desejos do pecado, esse desejo do erro. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, não podemos culpar tudo apenas no diabo. Não devemos colocar a culpa tudo no diabo, meus irmãos. Mesmo quando somos influenciados ou tentados. Se pecarmos, a responsabilidade é nossa. Glória a Deus. A Bíblia diz que devemos, em primeiro, resistir o diabo, rejeitando as suas mentiras e declarando a verdade da Bíblia. Devemos rejeitar a mentira do diabo e declarar a verdade de Deus, o que a Bíblia nos diz, meus irmãos. Veremos em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, o que a palavra de Deus nos diz. Glória a Deus. Tiago 7. Tiago 4, versículo 7, a palavra de Deus nos diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de nós. Devemos rejeitar as mentiras do diabo e ele fugirá de nós. E devemos declarar a verdade da palavra de Deus. Devemos nos sujeitar a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Segundo o que a Bíblia diz, o que devemos fazer, devemos não nos contaminar com o mundo. Devemos escolhendo obedecer a Deus. Nós não contaminar com o mundo escolhendo obedecer a Deus e não aos padrões do mundo, meus irmãos. Veremos o que a palavra nos diz em 1 João 2, 15 ao 17. Glória a Deus, aleluias. 1 João 2, do 15 ao 17, a palavra de Deus nos diz: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo o que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e a soberba da visão, não é do Pai, mas do mundo. 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, em terceiro, devemos mudar nossos pensamentos, submetendo tudo a Deus para que a sua vontade se torne a nossa vontade. Aleluias.
Veremos em Romanos 12, no versículo 2, o que a palavra de Deus nos diz. Glória a Deus. Romanos 12, versículo 2. A palavra de Deus nos diz: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Veremos também em 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 4 ao 5. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 5. A palavra de Deus nos diz: porque as armas da vossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, como vencer a batalha espiritual? Glória a Deus. Boas notícias, Jesus já venceu. Essa é a boa notícia, que Jesus já venceu. Meus irmãos, na cruz, Jesus, ele derramou sangue por nós e derrubou o diabo, o mundo e o pecado, meus irmãos. Jesus, ele derrotou o diabo, o mundo e todo o pecado, meus irmãos. Glória a Deus. Jesus até derrotou a morte quando ressuscitou. Por isso, a vitória é nossa. Veremos o que a palavra de Deus nos diz em 1 João 5, versículo 4 ao 5. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. 1 João, capítulo 5, versículo 4 ao 5, a palavra nos diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer em Jesus, é o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluias. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus? Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, mas mesmo sabendo que já foi derrotado, mas mesmo sabendo que o diabo já foi derrotado, meus irmãos, o diabo não desiste, ele não desiste. Veremos em Apocalipse 12, versículo 12, o que a palavra de Deus nos diz. Glória a Deus. Mas mesmo o diabo sabendo que já foi derrotado, ele não desiste. Apocalipse 12, versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo.
Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, precisamos vestir toda a armadura de Deus. Precisamos vestir toda a armadura de Deus para que possamos ser revestidos e vencedor, revestido do poder de Deus. Eu vou deixar aqui para vocês quais são as armaduras, o elemento que devemos nos vestir. Já fiz alguns vídeos sobre os elementos da armadura, mas vou deixar para vocês aqui, tá? O primeiro elemento da armadura de Deus é o cinto da verdade. O segundo elemento é a couraça da justiça, meus irmãos. O terceiro elemento, os pés calçados na prontidão do evangelho da paz. Glória a Deus. O quarto elemento é o escudo da fé. Glória a Deus. O quinto elemento é o capacete da salvação, meus irmãos. Glória a Deus. E o sexto elemento é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim devemos nos vestir da armadura de Deus. Desses 6 elementos para que possamos estar revestido e fortalecido na glória do Senhor Jesus Cristo, e assim venceremos toda a batalha espiritual, toda a tentação. Nós seremos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Já somos mais do que vitoriosos, meus irmãos. Que todos tenham uma boa noite, que a paz e a graça do Jesus Cristo esteja entre nós, e que todos tenham uma vida abençoada, cheia de paz e amor no coração de cada um de vocês. Se revistam da armadura de Deus. Amém.